Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações sempre. O tema que nós vamos abordar na noite de hoje é um dos mais importantes para as nossas vidas como sociedade. Porque o lar é a base de qualquer sociedade. Um lar doente repercute em uma sociedade que também vai se tornando doente. E se nós não trabalharmos o lar, onde tudo se organiza como base, nós teremos uma sociedade como estamos experimentando atualmente, com muitos problemas. Sociedade em que filhos se perdem, sociedade em que filhos se matam, sociedade em que filhos não se encontram consigo mesmos. E é por isso que a doutrina dos Espíritos vem nos trazer conhecimentos superiores acerca deste assunto, que nos permitirão compreender as facetas dos nossos lares, tão distintas entre si e às vezes tão semelhantes também. E é por isso que, para a gente falar um pouquinho disso, vamos precisar nos fundamentar em 4 pontos básicos que a doutrina espírita nos oferece para análise. O primeiro é a lei de reencarnação, o segundo, a lei de sociedade, o terceiro, a lei de magnetismo e, por último, o pilar do planejamento espiritual. Nós aprendemos, antes mesmo do Espiritismo, mas o Espiritismo veio dar sanção definitiva sobre isso, que a alma é indestrutível. A alma pré-existe ao corpo, a alma sobrevive ao corpo. A alma é aquele ponto que nós não sabemos definir como algo que seja material, que os Espíritos disseram que nós não temos linguagem adequada ainda para conseguir saber do que ela é feito em sua essência. Mas a essência que nos liga ao Pai. E por isso essa essência se torna indestrutível, porque o Pai é indestrutível. Então, quando largamos o corpo, largamos aquilo que serve como ferramenta de aprendizado, uniforme do trabalhador. E quando voltamos ao plano espiritual, fazemos análise e tornamos a tomar outro vestimenta, outra oportunidade de trabalho, para continuar a depuração desta alma que está até hoje revestida por corpos. E isso não é a novidade que a doutrina espírita veio trazer. A reencarnação está sendo conhecida, pelo menos com base nos conhecimentos históricos até hoje, pelo menos há 8.000 anos com os povos hindus, conhecido como paligenesia nos povos gregos, conhecido por lei dos renascimentos sucessivos com Jesus. Ele mesmo disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Não está escrito reencarnação aí, porque não existia a palavra reencarnação. Ela foi cunhada por Allan Kardec em 1857. Portanto, o fato reencarnatório sim está aí, com outras palavras, renascimentos sucessivos. Não veremos a Deus, foi o Senhor Jesus que nos afirmou, enquanto não nascermos de novo, tantas vezes quanto forem necessárias para a nossa depuração. Foi Ele mesmo que disse: bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. E é assim que nós vamos aprendendo que a lei de reencarnação é uma lei que existe, apesar de muitos a desconhecerem, apesar de muitos não a aceitarem. Apesar disso, todos nós, sem exceção, estamos submetidos a ela e seremos por ela apanhados. E essa vida que a reencarnação propicia ao longo dos tempos se elabora não de modo isolado, mas em uma sociedade com a qual precisamos conviver e aprender a nos respeitar e amar à medida que vamos progredindo. Allan Kardec, o nosso codificador da doutrina dos Espíritos, teve a oportunidade de fazer um comentário à questão 768, quando ele disse: homem nenhum possui faculdades completas, mediante a união social
é que elas, umas às outras, se completam, para que lhe assegurem o bem-estar e o progresso. Então alguém sabe fazer sapatos, o outro sabe dirigir, o outro sabe pilotar aviões, o outro sabe fazer petróleo, construir a partir do petróleo os nossos utensílios gerais. Outro sabe fazer isso, outro sabe fazer aquilo. Se nós não tivéssemos todas as faculdades divididas entre todos, nós não teríamos o bem-estar que temos. Pensemos, façamos uma reflexão simples. Ao tomar um copo de leite, pensemos quantas pessoas estão envolvidas nesse processo sem que a gente se dê conta. Ora, para que aquela vaca produza leite, foi preciso que alguém cuidasse dela lá no campo. Foi preciso que alguém tratasse daquela fazenda, daquele lugar. Foi preciso que o leite fosse retirado, que o leite fosse transportado, que o leite fosse trabalhado para ser colocado à nossa disposição em determinados recipientes. Esses recipientes foram construídos por outras pessoas, esta embalagem são feitas por outras pessoas, o transporte desse recipiente até o ponto de consumo são feitos esses transportes por outras pessoas. Até que nós tomemos uma caixinha de leite na prateleira de um supermercado, pensemos quantas pessoas estão envolvidas para o leite chegar em nossas casas. E se nós pensarmos no que vamos colocar no leite, vamos agregando cada vez mais o número de envolvidos no nosso bem-estar de tomar um simples copo de leite. E se nós estendermos para a garrafa, se estendermos para o copo, para a cadeira, para a mesa, aí então veremos como somos dependentes uns dos outros. É por isso que essa doutrina nos instiga a olhar para esse leite e antes de colocá-lo na boca dizer muito obrigado a todos que contribuíram para que esse alimento chegasse às minhas mãos. Obrigado, porque esse obrigado é uma onda de gratidão que vai ser levada a todos aqueles que participaram desse processo e eles serão, de uma forma ou de outra, atingidos numa sensação boa que eles não sabem dignificar de onde vem, mas sabe que ela existe porque percebem em espírito. Por isso, o lar começa sendo a fonte de onde começamos a espraiar essas ondas de luz que espraiam por todos nós na sociedade. E ali então é que nasce a mãe da sociedade, a célula básica, como o nosso cósmico orgânico. Nós sabemos que o câncer, por exemplo, nada mais é do que quando células que estão harmônicas no contexto cósmico orgânico tornam-se, por razões outras variadas, rebeldes e deixam de cumprir as mensagens que estão a elas incumbidas e começam a fazer do jeito delas, como elas, sendo autônomas. E aí nós temos o que se chama desequilíbrio, causando o drama, que é um câncer. Também o é a sociedade da mesma forma. E se nós não fizermos nada, a metástase toma conta e a sociedade torna-se infesta e mortal. Por isso, na questão 774, os Espíritos nos disseram: os laços sociais são necessários ao progresso e os de família, mais apertados, tornam os laços sociais, porque é onde tudo se elabora, é onde tudo começa. E se aí a célula sã, a sociedade também será sã. Quis Deus, nos ensinam os Espíritos, que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos, porque dentro de casa a gente se trata muito mais como irmãos do que fora de casa, pelas afinidades consanguíneas que nos tornam próximos. Qual é a mãe que deixa de cuidar do seu próprio filho para cuidar de outro, destituindo o seu dos seus cuidados? Não é normal. Se ela faz isso, ela fará isso normalmente em conjunto. Dificilmente ela deixará o seu próprio filho para cuidar do filho alheio. Por isso que nós sabemos que os laços tornam mais apertados quando estamos dentro do lar. Cuidamos primeiro dos nossos, depois pensamos em cuidar dos outros. Assim normalmente funciona e é natural que seja assim. Mas, diante disso, nós passamos a perguntar: o que é família? Será que família é isso aí? Esse modelo tradicional que durante muito tempo
foi vigente em nossa sociedade? Pais, irmãos, esposos, filhos. Será que isso é família? Essa família é a família real, a família integral? A doutrina dos Espíritos nos ensina que não, que ela é uma família parcial. Porque dentro da lei de sociedade, a família é muito mais abrangente do que nós somos capazes de auscultar. Ora, eles disseram que há duas espécies de famílias. Como assim, duas espécies de famílias? E eles ensinam. As famílias pelos laços corporais, essas que são as consanguíneas, a que nos vinculamos quando estamos debaixo do mesmo telhado, convivendo nos nossos dias a dias, nos nossos meses a meses, nos nossos anos a anos. É nessas famílias que nós vamos aprendendo a nos amar, conforme nos ensinaram eles. Mas elas são frágeis. Por que elas são frágeis? Porque elas são feitas de matéria. Os nossos corpos são materiais, são vestimentas que se destroem com o uso e se extinguem com o tempo. E muitas vezes, quando elas não são harmônicas, elas se dissolvem moralmente. Aqueles membros da família não continuam como família no plano espiritual. E já na presente existência pode acontecer isso. Nós vemos famílias destituídas ainda no momento presente. Quando pais largam filhos, mães largam filhos, filhos largam pais, largam mães. Estamos já fazendo a dissolvência desta família no presente momento. Aí há antagonismos fortes que nós vamos compreender com a doutrina espírita, que é o momento em que deveríamos aproveitar para nos integrarmos naquilo que desintegramos em certo momento de nossas vidas. Mas há aquelas verdadeiras famílias que são chamadas famílias pelos laços, porque são laços, prendem, laços espirituais. Essas famílias espirituais, elas são duráveis, nos ensinam os Espíritos. Elas se fortalecem pela purificação e se perpetuam, duram para sempre, para toda a eternidade, no mundo dos espíritos, não no mundo dos encarnados. E através das várias migrações, cada vez mais nós vamos nos aproximando um dos outros. Por isso que a gente ouve dizer fraternidade universal, mas estamos muito distante da fraternidade universal, porque a fraternidade universal será aquela quando uma única família existir na face da terra, quando a mãe preocupar com o seu filho e com o filho da outra do mesmo jeitinho, porque sabe que são todos filhos de Deus. Esse dia está sendo construído gradativamente por nós, os componentes da sociedade. Eles nos ensinam também que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias. E entrelaçados, prestemos atenção nessa palavra, entrelaçados é algo que está amarrado um com o outro, pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações, tendências, gostos. Então o que nos afiniza uns aos outros em espírito não é a aparência externa, mas o que evola de nosso ser mais profundo, que é a alma. É isso que nos prendem um ao outro. Felizes por nos encontrarem juntos os espíritos, eles se buscam uns aos outros, porque um nutre o outro, um alimenta o outro. Eles se sentem bem de estarem alimentados uns pelos outros. A encarnação, disseram os Espíritos, apenas momentaneamente, porque é um piscar de olhos, os seguem, ou melhor, os separam. Por quê? Porque ao regressarem à erraticidade, ou seja, ao plano espiritual, novamente eles se reúnem, como se fossem amigos que voltam de uma viagem. Então fizeram uma viagem, um encarnou na Inglaterra, o outro encarnou no Chile, depois que voltam, se reencontram e voltam a conversar. E como é que foi a sua viagem? Você conseguiu vencer? Você conseguiu superar as suas dificuldades? Eu tive muita dificuldade, mas eu avancei um pouquinho, mas precisarei voltar. E você, como é que foi? Eu consegui, graças a Deus, superar aquela mais difícil, mas tenho muitas outras ainda para superar. Então vamos continuar lutando. E conversam como se fosse uma viagem. E o é exatamente, porque a descida na carne nada mais é do que uma viagem de experiência para o espírito. Por isso esta é a família espiritual, a que não se dissolve jamais,
Jamais. Ao contrário, vão se perpetuando ao longo do tempo. E é por isso que a gente entende por que a gente tem certas simpatias por certas pessoas, e certas pessoas a gente não tem simpatia alguma, e algumas às vezes nós temos mesmo aversão, antipatias, porque são esses movimentos da alma que estão repercutindo um diante do outro. Não há afinidades, não há afeição, e isso faz com que haja, nesses casos, a aversão, ou quando nos sentimos bem perto de certas pessoas, a afeição, a afinidade, há semelhanças de inclinações, e é isso que faz com que nos sintamos bem um perto do outro. Então, aquela pergunta feita, nós voltamos: será isso família? E nós concluímos que não, porque os pais de uma família, em essência, eles são irmãos, irmãos que estão exercendo papéis e responsabilidades num corpo de carne que ele assumiu conforme um planejamento encarnatório. Ali se consecuta que eu tomarei o papel de filho, ou eu tomarei o papel de pai, ou eu tomarei o papel de avô, enfim, seja qual for o que se lá acertar. Assim como os filhos nada mais são do que irmãos na condição de filhos de um casal. Os esposos, antes de esposos, são irmãos, e os irmãos consanguíneos, antes de irmãos propriamente fito, como sangue apenas, são irmãos espirituais. E isso não é novo, absolutamente não, porque Jesus nos ensinou, trazendo novidade ao Primeiro Testamento, quando Ele nos ensinou que é Pai nosso que estás no céu. Somos todos irmãos, por isso o caminho é único à família universal. Por isso esta é a família espiritual, que vai crescendo à medida que vamos reencarnando mais vezes, porque os afetos vão se aumentando gradativamente. Mas há também uma lei, que é a lei de magnetismo, que ligam os componentes de uma família. Ninguém, não tenhamos dúvida disso, ninguém se sente atraído por alguém por acaso. Nós estamos falando de atração de alma para alma e não atração material. Essa atração de alma para alma, ela é regida por uma trama, fios que nós não percebemos, que nos vinculam uns aos outros. É como se fosse um imã em que os polos se buscam para o ajuste do equilíbrio daquelas partes. Entre os seres pensantes, disseram os espíritos, ou seja, entre nós, há ligações que ainda não conhecemos. O magnetismo é o piloto dessa ciência que mais tarde nós compreenderemos melhor. Até hoje nós não compreendemos melhor, e o magnetismo está sendo estudado desde o século XVIII com o nosso Swedenborg, e vem sendo estudado depois, agora dentro da ciência com o nome de hipnotismo, mas ainda não dominamos este assunto profundamente. Mas não tenhamos problema quanto a isso, porque nós estamos na terceira revelação, e não é a revelação última. Há muito ainda que aprendermos, mas é suficiente saber agora que há uma linha de ligação, uma trama de linhas de ligação que nos prendem uns aos outros. Kardec, para examinar isso, faz essa pergunta: dois seres que se conheceram e se amaram, podem encontrar-se em outra existência corporal e reconhecer-se? Se a gente está ligado por uma trama magnética de alma para alma, ele faz uma pergunta lógica: será que as pessoas que já se amaram, elas vão se encontrar, e se encontrar, elas vão se reconhecer em outros corpos? A resposta é óbvia, nós sabemos que os corpos são diferentes, portanto, reconhecer-se não. Não há como saber quem somos, porque vestimos corpos distintos. Agora, eles dizem claramente: sentir-se, olha o termo, atraído. Atração magnética, a gente estuda na eletricidade. Um para o outro, sim, porque é de alma para alma. Dois seres se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, aparentemente casuais, mas que de fato, no fundo,
resultam de atração de dois espíritos e não dois corpos. Dois espíritos que se buscam entre a multidão. Nós gostamos sempre de trazer aquela imagem da moça que está chegando àquela época de casar, está à busca do seu príncipe encantado. Mas a praça não está muito favorável, a coisa está difícil, e ela busca recursos para encontrar o seu príncipe encantado. E vai num baile famoso da cidade. E naquele baile ela encontra a surpresa. 400 criaturas humanas do sexo masculino. E ela entra e fica deslumbrada. Oh, Jesus, nunca vi tantos na minha vida. É muito difícil de escolher. Mas dentre os 400, 399 são lindos de morrer, como dizem as meninas. Mas tem um que, oh Jesus, vai ser feinho assim lá longe. E está lá ele quietinho no cantinho dele. Ela entra deslumbrada com aquela beleza física, mas quando o olhinho dela vê aquela criaturinha, faz assim, faísca. Ai, meu príncipe encantado. Parece um sapo, mas para ela é um príncipe encantado. O que é isso? Felicidade, porque ela encontrou a alma da alma dela. Nós que trabalhamos com jovens nas faculdades, nas escolas, nós sempre dissemos para eles, meninas e meninos, não tentem ajuntar as suas pontas apenas pelas aparências externas, porque vocês poderão se dar mal. Ouçam primeiro a voz do coração, aquela que fala primeiro, que geralmente é ela que nos conduz à felicidade. E nós vamos aprendendo que não são os da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos. Prendem porque são laços, antes, durante e depois de suas reencarnações. Aqui nós temos uma bênção que essa doutrina das espíritas nos dá, quando a gente tem a triste prova de ver separado de um ente querido. É um momento que, se a gente não tem essa compreensão, é muito difícil de aceitar. Porque se a gente não tem certeza da continuidade da vida, se a gente vacila nesses momentos de testemunho, a gente sofre muito por não entender que essa separação é apenas temporária. Que um voltou primeiro, mas o outro voltará também, e eles se reencontrarão, porque são espíritos que estão ligados antes e continuarão ligados depois. E é por isso que essa doutrina espírita é chamada de doutrina consoladora. Isso traz um consolo para a alma da criatura, levando-a a aceitar, a resignar-se e dar graças a Deus, dizendo assim, muito obrigado, Pai, pelo tempo que o Senhor me concedeu com essa criatura do meu lado. Muitos dizem, por que tiraste de mim, Pai, essa criatura? Mas lembremos que antes dela chegar até a gente, ela veio por concessão do Pai. E antes de ser nosso filho na carne, ele é filho de Deus. Então a lei de magnetismo é uma lei poderosa e não devemos confrontá-la. Mas as famílias não se organizam por acaso aqui na Terra. Não foi aquele baile casual que fez a doce garota encontrar o jovem rapaz. Foram movimentos íntimos que estão estabelecidos previamente no plano espiritual. Criam-se condições para que essas aproximações aconteçam na hora certa, como devem acontecer. Falo por experiência própria. Pergunta a Emmanuel no livro O Consolador. O Instituto Familiar é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? E ele é muito claro na sua resposta. Ele começa respondendo com uma coisa bacana. Ele diz assim, o colégio familiar. O que significa dizer que o lar é lugar de aprender, de educar-nos uns com os outros. O colégio familiar tem suas origens, olha a expressão, sagradas. Portanto, um lar deveria ser olhado com muito cuidado antes de ser esfacelado por qualquer movimento mínimo que fira o nosso orgulho. Porque ele tem origens sagradas no plano espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram. Ninguém está ali por acaso.
que se comprometeram no além, lá no plano espiritual, a desenvolver na terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. É por isso que os lares são escolas, são colégios, são educandários, em que temos sim, quando eles não estão harmônicos, os problemas a serem resolvidos. Então nós podemos falar que existem alguns tipos de lares segundo as nossas similitudes com os nossos membros desse lar. Podemos ter tipos de famílias na Terra diversos. Nós aqui optamos por alguns. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações. Então, na maior parte das nossas famílias, há ligações anteriores que nos fizeram nos aproximar lá no plano espiritual e convencionar um planejamento espiritual que nós consecutaríamos aqui na Terra. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não nos esqueçamos, o nosso mundo ainda é de expiações e provas, e quando regenerado continuará sendo um mundo de provas, menos acerbas, é certo, mas ainda é de provas. Por isso, quando nos associamos lá em cima e descemos cá abaixo, nós temos compromissos uns para com os outros. O pai a fornecer o papel de cicerone do filho, levando-o ao caminho, à senda que leva ao pai. Primeira família que nós poderíamos identificar são as famílias que nós chamamos de progresso. As famílias de acolhimento seriam outro tipo de família, e a mais abundante de todas em nosso planeta de expiações e provas, as famílias de reconciliação. Não é por acaso que tantos lares se desfazem com tanta facilidade. Então vamos dar uma olhada em cada uma delas, rapidamente, para que a gente possa compreender um pouco isso. Disseram os espíritos, na pessoa de Santo Agostinho: formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Engraçado que quando a gente estuda elétrica, a gente sabe que indução é aquilo que se faz quando nós temos um campo eletromagnético. Aí nós vamos vendo como as coisas são semelhantes. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, quando reencarnam, se buscam para se gruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas, que lamentavelmente ainda são poucas no nosso planeta. E aí Kardec, para aferir essas coisas, vai perguntando: de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, sobretudo se esses irmãos são gêmeos? E eles respondem: são espíritos simpáticos, que se gostam, que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estarem juntos. É para eles uma alegria passar aqueles 9 meses ali naquele líquido maravilhoso, nadando, um dando mãozinha para o outro e já vivendo a alegria da proximidade. Mas Kardec é custoso. Ele faz logo a pergunta seguinte: pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota em alguns gêmeos? Olha como o codificador não deixa passar nada. E eles respondem: não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar junto no palco da vida. Então são dois espíritos que estão tentando se reconciliar e querem começar a reconciliação já dentro do ventre materno. Aí de vez em quando a mãe sente um chute, era para acertar no rosto do outro, mas acertou na barriga dela. É que já estão brigando lá dentro, gente. Já estão teimosos. Mas vão conseguir, se Deus quiser, vão conseguir. Se não der em uma, volta de novo. Nós temos as famílias de acolhimento, que são muito importantes, porque elas trazem a possibilidade daquilo que nós chamamos de servirmos de émulos aos espíritos ainda em dificuldade. Kardec pergunta assim: por que é que de pais bons, pais virtuosos, nascem filhos de natureza perversa? Ou em outras palavras, por que é que as boas qualidades dos pais
nem sempre atraem, porque não é lei de magnetismo, por que nem sempre atrai por simpatia um bom espírito para lhes animar o corpo que será gerado pelos pais? E eles respondem: não é raro que um mau espírito peça lhe seja dado os bons pais. Olha a expressão, peça, é um petitório, na esperança de que os seus conselhos o encaminhem por senda melhor. Muitas vezes Deus concede o que deseja. Foi pedido, foi concedido. E aí nós conhecemos uma médium na Comunhão Espírita de Brasília, e ela, já tivemos a oportunidade de contar aqui, ela não consegue distinguir com facilidade se a gente está encarnado ou desencarnado. Então, quando a gente chega perto dela, ela costuma perguntar para a gente assim: meu filho, você está desencarnado ou encarnado? Quando é comigo, eu falo: eu espero que encarnado, porque eu tenho tanta coisa para cumprir ainda, se eu desencarnei eu não sei. E ela, com essa facilidade, com a mediunidade aguçada, certa ocasião foi procurada por uma mãe, um adolescente por volta de 16 anos, revoltadíssimo, com muitas dificuldades. Ele era um dos 5 filhos, os 4 perfeitamente felizes, obedientes, cumprindo aquilo que combinaram lá em cima, e ele só dando trabalho, fazendo os pais perderem noites de sono. E a mãe foi pedir ajuda, um conselho a ela. E ela falou: minha filha, tenha paciência, eles estão me dizendo aqui que ele é um daqueles acolhidos por vocês, e que ele pediu para nascer. Explicou para ela, e o rapazinho estava ouvindo de lado, fazendo de conta que não ouvia nada. Quando ela falou pediu, ele ficou nervoso. Eu não pedi para nascer naquela casa, eu queria nascer em outro lugar. Fez aquele drama. E aí a médium ouviu assim: minha filha, corrija, ele não pediu, ele implorou de joelhos. Diga para ele que se ele perder essa oportunidade, o próximo nascimento será muito difícil para ele. E assim são esses casos em que os filhos não compreendem a oportunidade que lhes são dadas. Pergunta então importantíssima para os pais: os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pela senda do mal, pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram, fizeram tudo que estava ao alcance dele? A resposta é óbvia: eles não são, porque o filho é responsável por si mesmo. Mas quanto piores forem as propensões dos filhos, as tendências, as más inclinações, e tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior também é o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Por isso, quando nós temos um filho problema em casa, soltamos foguete. É a chance da gente progredir junto com ele, subir mais rápido em direção ao Pai. Por isso que os Espíritos disseram: a vida mais venturosa é sempre mais agitada, sempre atormentada, mesmo na ausência de dor. Perdendo o sono atrás desse menino, não estuda, tem que conversar, e muita conversa e muita paciência, mas vai fazer diferença na vida deles e na vida das pessoas, dos pais que assumem esse comando. E por fim, as famílias de reconciliação. Emmanuel diz assim, no livro Vida e Sexo: comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta ao nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade. É assim, em encarnações passadas, 600 anos atrás, nós estávamos no mesmo nível moral. Fazíamos arruaças, estávamos contrários às leis de Deus, fazíamos tudo contrário, perdidos. Desencarnamos, um dos dois se arrepende, o outro não. O que se arrepende toma a nova senda, um novo caminho, e começa a reequilibrar-se com a harmonia cósmica. E o outro continua um trânsfuga da lei. Passa o tempo, a saudade daquele amigo que ficou bate no coração daquele que evoluiu mais rápido. E ele delibera, com o apoio dos seus benfeitores, a buscar esse irmão transviado. E convida-o, muitas vezes, mais do que convida-o, busca quase que a força para que ele, ajudado por essa família nova, possa ter uma nova oportunidade. E aí, esse sujeito é um problema dentro da família, porque tem que haver aí a reconciliação de novos planos morais que ele não está habituado. Por isso, que somente a convivência é que proporciona o reajuste. Não há como
nos tornarmos harmônicos uns com os outros se não aprendemos a nos respeitarmos uns aos outros. Não é desejar que o outro seja como eu gostaria que ele fosse, é desejar que o outro seja quem ele é, ainda que eu seja eu como sou. E se eu sou como sou, seguindo as leis divinas, a minha influência fará bem àquele que não segue. Então vamos refletir um pouquinho sobre o assunto. Perguntamos a Emmanuel: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E a resposta dele é profunda. A melhor escola ainda é o lar, nos disse Emmanuel, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e as bases do caráter. Sentimento e caráter. Aprender a respeitar a dor alheia e aprender a respeitar os direitos alheios, desde o ventre materno. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, nos disse Emmanuel, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. É por isso que é triste, muito triste, dói particularmente o meu coração, quando vemos crianças sem lares, quando vemos filhos que foram largados em abrigos, os antigos orfanatos, e ali cresceram, tendo como referência apenas aquela cuidadora, aquela mãe que assumiu aquelas responsabilidades, que não consegue ser mãe de todos, porque são muitos, e não consegue doar o seu coração materno. Essa criatura cresce com a ausência de um afeto materno irrecuperável na encarnação presente. É certo que ele não está lá por acaso, são experiências necessárias para o espírito, mas nós, que já temos famílias harmônicas, não deveríamos permitir que isso acontecesse. Por isso que nós perguntamos com Kardec aos espíritos: algum dia a desigualdade social desaparecerá entre nós? E eles disseram: desaparecerá. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do mérito, do merecimento, aquela que define quem já reencarnou mais, quem já teve mais experiências, esse está com mais méritos. Aquele que reencarnou menos, ou que reencarnou mais e não aproveitou as suas reencarnações, esse tem menos mérito. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Até hoje fazemos um drama quando nasce o filho da princesa na Inglaterra, como se fosse um sangue diferente. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende de posição social, nos ensinam eles. Vamos reencarnar em todas, tenhamos certeza disso. Estaremos nas experiências de todas as posições sociais. E diante disso fazemos a pergunta: que família espiritual está nos esperando depois desta projeção aqui na Terra do nosso último planejamento reencarnatório? Será como essa? Aí é Frederico Figner, o irmão Jacó do livro Voltei, chegando a uma colônia espiritual. Bezerra de Menezes, o nosso benfeitor deste país, trazendo 15 desencarnados, dentre eles Frederico Figner, que era o mais apagadinho deles. Mas ainda assim, olha a recepção dos amigos, da verdadeira afeição. Esta é a família espiritual. Não é por acaso que muitas vezes nos sentimos melhor perto de amigos do que próprio irmão consanguíneo, porque é da alma que emana o poder da atração. Que família, entre aspas, espiritual está nos esperando quando nós deliberadamente deixamos de cumprir aquilo que comprometemos no planejamento espiritual? André Luiz viveu um drama. Era um médico bem posicionado durante 8 anos. Esta foi a família que o recebeu. Jesus chamou isso de haverá prantos e ranger de dentes. Como um mendigo da alma, precisou ele da intercessão da voz materna, do coração materno em seu benefício, para que de lá
fosse removido para uma colônia de recuperação. Neil Lúcio nos diz: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre as quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Como aguardar a regeneração da humanidade se ela começa na convivência familiar? Por isso nós lembramos Jesus, muito pouco antes de nos deixar, reuniu o seu colégio familiar, aquele colégio apostólico profundamente ligado por anteriores vínculos, e disse a eles, com o coração apertado: filhinhos, olha a expressão, a gente só vê ele falando filhinhos nesse lugar do Evangelho. Filhinhos, por um pouco ainda estou com vocês. Muito tenho a vos dizer, mas vocês não suportariam agora. Terei que mandar um outro Consolador, que vos fará relembrar tudo o que eu ensinei e ensinar o que não pude fazer. E foi falando mais coisas, e ele termina este momento sublime da sua despedida dizendo: mas filhinhos, um último mandamento eu vos deixo, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Porque ele havia ensinado o que a Torá ensinava, amar ao próximo como a si mesmo. Cadê a referência? Ele veio ser o Salvador, Yeshua, porque ele é a referência. Por isso é que ele é o guia e o modelo que a doutrina dos Espíritos toma para si como base fundamental de sua sustentação. Não seguir Jesus com esse nível de conhecimento que nós, os Espíritas, temos, é loucura que pagaremos caro. Porque ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá luz para a vida. Muita paz a todas, muita paz a todos, e muito obrigado por sua atenção.